A aula de hoje, ela, estranhamente, tem pouco conteúdo para falar, e mais através de exemplos, né? Nós falaremos hoje de razão e proporção. Razão, normalmente, quando a gente fala em razão em matemática, nós estamos falando de divisão. Na filosofia, quando vocês falam de razão, vocês estão falando de pensamento. Matemática, quando a gente fala de razão, a gente está falando de divisão. Talvez vocês vão se lembrar das aulas do 9º ano, alguns de vocês, não todos, mas lá na trigonometria, por exemplo, existe 3 funções trigonométricas que são definidas por razões: o seno, o cosseno e a tangente. O seno, por exemplo, ele é definido como sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, as medidas, claro. O cosseno, ele é definido como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente, ela é definida como sendo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Na verdade, o que essas definições te dizem é que para você obter alguma dessas coisas, você tem que efetuar a divisão de 2 outras. Razão é divisão. Aonde que achar o número de matrícula? Vixe, boa pergunta. Tem tanta lista que depois a gente pode olhar. Ô, professor. Oi. Professor. Oi. Fala devagar e repete tudo. Meu Deus do céu, vai ficar gravado. Entendi o que o senhor falou. Olha, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma definição aqui com calma. É porque vocês não vão entender mesmo, mas eu preciso falar porque faz parte. Ó, primeiro, o que é razão? Razão, ela é a divisão, mesma coisa que divisão. Divisão entre 2 números. Eu tomei um 2 copos de Guaraná, por isso que eu estou meio agitado. Então, primeiro, razão é isso. Razão significa divisão, tá? Então, às vezes você vai falar dessa palavra razão em matemática. Um exemplo que eu citei é que lá atrás, na trigonometria, nós temos, quando eu tenho um triângulo assim, ó, gente, e aí eu tenho aqui um ângulo reto, bonitinho, aqui embaixo eu tenho um ângulo, digamos, θ. Esse lado aqui que fica... Tá difícil hoje. Esse lado que fica aqui na frente, ó, ele é chamado de cateto oposto. E esse lado que fica na frente do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Beleza? Só para contextualizar, isso aqui não vai ter importância agora. Tá? Assim, olha só. O que eu estou dizendo para você é que lá na trigonometria no 9º ano, vocês devem ter aprendido, a maior parte de vocês, uma função especial chamada seno. Seno do ângulo θ. Esse seno ele é definido assim, ó, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que o cara... Bom, eu acabei de explicar para vocês que razão é divisão. E aí ele me fala, olha, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o que você vai fazer? Para achar o seno naquele contexto, você vai pegar o valor do cateto oposto e dividir pelo valor da hipotenusa. Tá claro que é razão? Sim. Um exemplo lá da química é que a densidade da D, analfabeto. Densidade. Vamos lá, densidade é a razão entre a massa e o volume. O que significa, então, a densidade ser a razão entre a massa e o volume?
Significa que para achar a densidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da massa e dividir pelo valor do volume. É isso que significa. Então a gente até escreve uma formulinha. Ó. Densidade é igual a massa dividido por volume. Tudo bem por aqui? R$100. Por que R$100? Tranquilo. Então, só em termos de contextualização, pessoal. Razão é divisão dentro da matemática. Então, sempre que você ouvir falar de razão entre A e B, o que o cara está falando para você é que você tem que pegar A e dividir por B. É isso. Lá na filosofia, a razão é outra coisa, tá? Só tá ficando cada dia chegando mais atrasado nessa aula. Razão é pensamento na filosofia. Na matemática, razão é divisão. Oh, meu Deus do céu, ajuda, Jesus. Vamos lá. Continuando. Meu professor de seleção do Dinter, ele usa um negócio bem legal. Vou perguntar para ele o que é. Ele usou uma vez só. Na verdade, ele dá aula no quadro mesmo. Mas semana passada não deu. E aí ele vai virando as páginas. Achei legal. Quero saber que programa que é aquele. Eu não lembro qual que é o negócio. Aqui. Então, olha só. Qual que é a definição de razão? É a divisão entre dois números. Isso. Só vou escrever bonito. Ó. Dados A e B. Números reais. Com B diferente de zero. A gente vai dizer que sim, ó. Chama-se razão de A para B, o quociente A sobre B. Tudo isso aí, pessoal, é novamente para dizer que é só prestar atenção no jeito que está escrito. Ele vai falar assim, a razão de A para B. Então é A sobre B. Beleza? Vai ficar bonito, gente. Tem que ter definição. Matemática não é essa bagunça que eu faço. A bagunça que eu faço se chama relaxo. Professor, com licença, só interrompendo aqui rapidinho. O senhor não recebeu uma atividade minha, Tomás, do primeiro lá? Tomás, eu acho que estava faltando uma atividade sua, mas agora eu não tenho como olhar, cara. Não deu erro, Classroom, porque eu mandei pro senhor. Teve uma que você mandou por onde? Eu mandei todos pelo Classroom. Todo pelo Class 1? Todos. Você tá com todas as notas no Class 1? Eu tô com duas, porque uma deu erro, o senhor falou que não recebeu, mas tá lá, entregue. Ah, então, essa aí é só tenta reenviar ela, se você conseguir. Tá bom, então, muito obrigado. Pessoal, uma coisa que eu reparei com o Class 1 é que se o arquivo às vezes fica muito grande, né? Você está tirando a foto com muita qualidade, né? Com essas câmeras caríssimas, às vezes o arquivo não vai se ele ficar muito grande. Eu não sei qual que é o limite. Beleza? Pessoal, ó, só uma coisa aqui, rapidão, é o seguinte, ó. Fração, a gente tem 10 megas. Então, por exemplo, se for muita atividade, parece que o arquivo não vai. Às vezes tem que achar um jeito de É fazer. só enviar dois anexos. Envia dois anexos, tipo, um cada um que fica melhor. A gente já aprendeu que na fração, esse número de cima se chama numerador.
E esse número aqui de baixo se chama denominador. Então, pode ser melhor só fazer a foto, né? Fazer as fotos separadas e mandar uma por uma. Olha lá, o analfabeto. Denominador. Por algum motivo, aqui, em termos de razão, essas coisas também têm nome. Essa parte de cima aqui, ele se chama antecedente. E a parte de baixo, ele se chama consequente. Você vai usar esses nomes alguma vez resolvendo algum exercício? Não, tá? Mas tá aí, existe. Beleza? A única coisa importante é assim, olha só. Olha, eu quero que vocês achem a razão entre o número de, sei lá, o número de alunos, o número de meninos e o número de meninas. Se eu falei meninos primeiro, então o número de meninos vai em cima e o número de meninas vai embaixo. Ah, eu quero que vocês achem razão entre o preço do arroz e o salário mínimo. O que eu falo primeiro, o que tiver escrito primeiro, ele é sempre o que vai em cima. Tá claro isso? Não. Ah, tá claro, tá claro. Professor, eu tenho uma aluna que não está conseguindo entrar na aula. Verifica aí, por favor. Oi? Quê? Tem uma aluna que não está conseguindo entrar na aula. Na aula? Certeza? Sim, sim. Na aula? Ou no Google Sala de Aula? Pessoal, tem bastante espaço, não sei o que está acontecendo. Eu ainda coloquei com o stream. Não, já entrou, Acho que já o entrou. stream vai até 100 mil pessoas. Já entrou, já, Na professor. internet dela. Já entrou, já. Obrigado. Só pedir para tentar reiniciar e falar de, sei lá, ou reinicio o roteador. Não é para ter problema de espaço, tá? Continuando aqui como exemplo, pessoal. Esses exemplos todos encontram no material que eu já enviei para vocês. Como eu vou escrever o exemplo com detalhe, só vou falar ele, que é assim, ó. Tem um grupo de 60 turistas que foi visitar o Pão de Açúcar. 60 turistas. Desses 60 turistas, ele nos diz que 36 são brasileiros e 24 são estrangeiros. Então, achar a razão entre brasileiros e estrangeiros. Né? Então, eu quero saber a razão entre brasileiros. Ai, ai, ai. Achar a razão entre o número de brasileiros e estrangeiros. Bom, como sendo razão entre brasileiros e estrangeiros, o número que vai em cima, ele é o número de Brasileiro. Isso. Então, tem 36 brasileiros dividido para 24 estrangeiros. Normalmente, quando a gente está tratando de razão, a gente não divide
efetivamente, né? Mas aquilo ali é uma fração, e sendo fração, a gente sabe que algumas Dá para coisas a gente pode simplificar. fazer. A gente pode simplificar ela. E sendo par, a gente pode simplificar por 2. O que vai dar 36 dividido por 2, 18, 24 dividido por 2, 12. Que dá para simplificar mais uma vez. Por 2 de novo. Que vai dar 18 dividido por 2, 9, 12 dividido por 2, 6. E agora dá para simplificar ainda mais uma vez, só que por 3. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Acho que eu falei muito rápido no final. Tem que lembrar. Como que eu poderia ler essa informação? Eu poderia ler que para cada 3 brasileiros, tinham 2 estrangeiros. Tudo bem com esse exemplo? Tá de boa, professor. Beleza. Bom, um segundo exemplo é bastante simples. Ele disse aí, por exemplo, que teve um concurso, esse concurso público teve 24.500 candidatos para um total de 20 vagas. Esse exemplo é bom, em certo sentido, que como vocês fizeram a prova do IF, também tinha uma relação lá chamada candidatos por vaga. Essa relação ela te diz quantos candidatos tem para cada vaga disponível no concurso. Né? Nesse concurso aí do exemplo específico, nós temos aí que a gente tem 24.500 candidatos para 20 vagas. Então, a nossa relação é 24.500 dividido para 20. O total de candidatos dividido pelo total de vagas. Bom, 0 é ótimo, porque se tiver em cima e embaixo eu posso cortar. Sobra 2.450 dividido para 2. 2.450 dividido por 2 é 1.425. 1.225, desculpa. Candidatos por vaga. Então, nesse meu exercício, a conclusão que eu tiro de um concurso que teve 24.500 candidatos para 20 vagas é que teve 1.225 candidatos por vaga. Beleza? Exemplo bastante simples. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Fácil de passar, né? Oi? Fácil para passar nesse concurso, né? Fácil. Tranquilíssimo. Um dia vai chegar aqui. Eu acho que no que eu fiz para professor do IF, eu acho que tinha 20 e poucos. Atualmente está 100 e tantos. Esse concurso aí é pra passar na NASA. Proporção. Pessoal, o que é proporção? Dadas duas razões A e B, dadas duas razões A sobre B e B sobre C, eu achei que alguém tinha pedido para entrar. Dá duas razões A sobre B e B sobre C, a gente diz que é uma proporção, isso aqui é proporção, errei, A sobre B e C sobre D. Isso aqui disse uma proporção
se A dividido para B for igual a C dividido para D. Isso aqui a gente vai usar um pouquinho mais agora. Agora vai ficar interessante. Tá? Por quê? Se esses números estão em proporção, então, uma coisa que eu sei sobre frações é assim, que se A sobre B é igual a C sobre D, então o que eu posso fazer aqui de interessante é multiplicar cruzado. Eu posso pegar esse A aqui e multiplicar por esse D, e esse B aqui e multiplicar por esse C. Então, disso eu teria que A sobre B ser igual a C sobre D, isso aqui me implicaria que A vezes o D é igual a B vezes o C. Ainda está muito abstrato, mas o que eu estou falando basicamente é regra de 3, isso aí, tá? Isso é regra de 3. Então, vocês querem um exemplo a respeito disso aí? Não, não precisa não, faço. Meu Se Deus, você já quase insiste tanto, pode passar aí. Beleza, pessoal, olha só. Primeiro eu vou pegar um exemplo bastante simples, olha só. Exemplo abstrato, tá? De como que a gente procede. Normalmente a gente não vai ter as proporções dadas de graça, assim, e só verifique se ela é uma proporção. O que a gente vai ter um problema para resolver e para achar um número que faça a proporção. Então, por exemplo, digamos assim, olha, eu tenho x sobre 5, isso aqui é igual a 2 sobre 3. Beleza? Então, aí é aquela pergunta sempre da matemática. Qual que é o valor do x? Né? Não sei. Eu preciso colocar o tudo. Ou não? Preciso. Senão vai dar trabalho para mim. Aqui, 1 sobre 4. Não. Peraí, que eu já resolvo isso aqui. Tanto faz o número, né? Eu também sou tonto. Vamos voltar ao que estava no início, tá? Mas ficou feio agora. X sobre 5 e 2 sobre 3. Como que eu leio isso aqui? Isso aqui é lido assim, olha. O x está para o 5, assim como o 2 está para o 3. Mas o importante é como é que eu resolvo isso. Isso aqui é uma igualdade de frações. Eu tenho uma fração igual a outra. Então, o jeito de resolver, ele é sempre meio parecido. Você vai pegar essa parte de cima aqui, e aí você vai multiplicar por essa parte de baixo. E essa parte de baixo do lado esquerdo, você vai multiplicar pela parte de cima do lado direito. Isso aqui a gente chama de multiplicação cruzada, se eu não me engano. É isso que você chama em algum lugar aí na escola. Então, a gente vai ter x vezes 3. Vai ter x vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 5. X vezes 3 são 3x e 2 vezes 5 é 10. Ok? Aí o 3 está multiplicando o x, a gente passa para o outro lado dividindo. Isso aqui eu faço de cabeça, meu Deus do céu. Lembra que quando a fração não dá para dividir, o que a gente faz? Nada, a gente não divide a fração. Tá? 10 dividido por 3. Não se preocupem, gente. Matemática a gente não gosta de fazer conta, por incrível que pareça. Se não dá para fazer, a gente não faz. A gente não tenta melhorar nada. Isso sempre acaba nos causando um prejuízo. Esse exemplo foi bastante simples. Pode aparecer alguns exemplos. Pode aparecer alguns exemplos mais complexos. Tá? Por exemplo, x mais 1 dividido por x menos
1 é igual a, digamos, 5 sobre 7. Talvez dê, talvez não dê, não sei. Né? X mais 1 sobre x menos 1 é igual a 5 sobre 7. Tá, e qual que é o valor do x? Aqui a gente começa a ter expressões em que eu tenho muito mais cuidado para multiplicar, tá, pessoal? Porque a gente lembra, tem que como que resolve aquilo? É multiplicando cruzado, certo? Certo. Eu esqueci, eu tenho que fazer os esquemas de interatividade, para ver se vocês estão vivos da aula. Vocês não perdem por esperar. Continuando. Então, ali, o x mais 1, ele vai multiplicar o 7. E o x menos 1, ele vai multiplicar o 5. Aí você pergunta, da onde que saiu esse parênteses, professor? Esse parênteses não saiu do lugar nenhum. Eu que coloquei ele ali porque eu quis. Mas eu coloquei ele porque x mais 1 tem 2 termos. E os dois precisam multiplicar o 7. O x menos 1 também tem 2 termos. E os dois precisam multiplicar o 5. Ok? E aí, como a gente faz? Olha só, gente. X vezes 7, 7x. 1 vezes 7, 7. X vezes 5, 5x. Menos 1 vezes 5, menos 5. E aí vocês vão lembrar lá das aulas de fevereiro que isso aqui é uma equação que, por incrível que pareça, é de primeiro grau. Só que como que a gente resolve essa equaçãozinha de primeiro grau? Todos os números que tiverem junto com uma letra, a gente escreve elas do lado esquerdo. E todos os números que tiverem sem letra, a gente escreve eles do lado direito. Então a gente vai ter lá assim, olha. 7x vai ficar aqui quietinho. Tá? Ele já está do lado esquerdo. Mas esse 5x aqui, ó, pessoal, ele tem letra. Então, como ele tem letra, a gente vai escrever ele do outro lado da equação. Só que lembra, quando eu estou mudando de lado, tem que mudar o sinal. Então, ali não vai ficar 5x positivo, ele vai passar a ser 5x negativo. Esse 5 negativo aqui não vai mudar de lugar. Ele não tem letra. Entretanto, esse 7 positivo aqui, ó, eu vou ter que mudar ele de lugar, porque ele não tem letra. Como ele não tem letra, ele vai ter que vir para o lado direito da equação. E quando ele vem para o lado direito da equação, ele vai passar a ser negativo. Ficou muito feio ali a minha anotação, mas é o que tem para hoje. Então, lembrando, equação do primeiro grau, tá, gente? Que a gente mais trabalha com equação do primeiro grau, de vez em quando para o segundo grau. Equação do primeiro grau, a gente chega no momento em que tudo que tiver com letra, a gente vai ter que escrever do lado esquerdo. E tudo que tiver sem letra, a gente vai ter que escrever do lado direito. Então, 7x tem letra, ele está do lado esquerdo, mas ele não mudou de lado, então ele não muda de sinal. O 5x, ele tem letra. Então, eu vou escrever ele do lado esquerdo, mas ele estava do lado direito, passou para o lado esquerdo, então tem que mudar o sinal. Lembra? Se mudar de lado, tem que mudar o sinal. E agora, gente, para terminar isso aqui, só alegria. 7x. 7x menos 5x são 2x. Menos 5 menos 7 são menos 12. X é igual a menos 12 sobre 6. Opa! Menos 12 sobre 2. X é igual
a menos 6. Esse final aí foi um pouco mais rápido. Tá beleza? Beleza. Ok. Beleza. Pessoal, é muito chato quando vocês ficam apertando. Que hora que acaba a aula? Vocês sabem que a aula é amanhã toda. Você Continuando. volta lá pra anotar? Não sei se vocês não tiram print da tela. Eu tirei Vocês print querem, antes. vocês querem anotar? Vou tirar o print primeiro, peraí. Pronto. Posso esperar, eu tô querendo tomar uma água mesmo. Bom, pessoal, continuando aí as nossos conceitos principais. Não deu tempo de copiar ainda? Você quer que volta lá? Oh, Deus, é só desfazer. Pronto. Então, mais 2 minutos, tá? Opa, desculpa. Pode ir? Primeiro ano A e B aí.
Primeiro ano B de administração. Tem que trocar esse e-mail primeiro ano B. Não sei quem que você é. Angustiado. Ok. A última coisa que a gente vai falar hoje, em termos de explicação, é a nossa famosa porcentagem. Ou percentagem, tanto faz. Porcentagem, como vocês sabem, porcentagem, isso aqui nada mais é do que proporção para 100. Tá? Não tem muito nem o que falar, nem definir o que é proporção. Porcentagem, desculpa. Porcentagem é ótimo. Porcentagem. Quer dizer que é alguma coisa dividida para 100. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, que até está no livro, em que ele diz assim, olha, o salário da Marta, ele era R$ 2.400. Existe também o pormitagem, que é por 1.000. Só que não usa mais. Esse aqui é o salário 2015. Eu tava zoando. Ele escreve assim, ó, com 2 zeros assim. Só não lembro se tem esse nome. E o salário dela em 2016 passou a ser a R$ 3.000. Então, quantos por cento de aumento que ela recebeu? Essa questão é bem fácil, como todas de matemática. Assim, olha. Primeiro, quanto de aumento que ela recebeu? Oi! Peraí. Repete rapidão. Quanto de aumento que ela recebeu? R$ 600. Entendeu? 600 Ela reais. teve um aumento Ah, de R$ 600 ah, de um total de ok. 2.400 que ela recebia. Beleza? Eu coloquei zero demais. É para falar em Um total de porcentagem? 2.400. Para falar Oi? em porcentagem, um aumento Isso, em a gente porcentagem. vai tentar descobrir quantos por cento de aumento isso vale, entendeu? Ah, tá, beleza. Peraí. Só que eu sei que o número, de fato, ela recebeu R$ 600 de aumento. Isso é um número de fato. Mas eu não sei quantos por cento de aumento isso representa. Olha, o aumento é de R$ 600. Isso aqui vai me representar um X%, que eu não sei quanto é. E 2.400. 25% de aumento. Isso, muito bem. Daqui a pouco a gente vê um jeito mais rápido. R$ 2.400, ele representa o total que ela recebia. Então, sendo isso o total é quanto? O total é 100%. E agora, como que eu resolvo isso, amiguinhos? Fácil. Multiplica cruzado. Vocês podem perceber que eu não tenho paciência para ensinar isso, tá? O que é ótimo para um professor não ter paciência para ensinar algumas coisas. Ó. Vamos lá. Multiplicando o cruzado, a gente descobre ali que eu tenho 2.400 vezes x é igual a 600 vezes 100. Tá cedo, hein, Pedro Henrique? Aí, 2.400x é igual a 600 vezes 100, 60
1000. 2.400 vezes x, para isolar o x, eu tenho que passar ele dividindo. Então, vai ficar 60.000 dividido por 2.400. Sabe o que eu coloquei? Não coloquei. Olha, conta boa de fazer é conta que tem muito zero. Porque você pode simplesmente... Tem 2 zero em cima, 2 zero embaixo, a gente pode cortar. Sobra para fazer 600 dividido para 24. Vamos ver. 2 vezes 4, 48. 2 vezes 3 vai dar 72, passa. Então, isso aqui dá 2. Aí, 2, 48. Sobra 12. Baixa um 0. Aí, dá 5, 120. Dá 0. Ok. X é 25. Mas esse 25 aqui, olha só. Meu Deus do céu. Esse 25 aqui, como ele está... Esse 25 aqui, como ele foi comparado com 100, então ele representa, na verdade, 25%. Beleza? Não, beleza. Ok, então. Eu entendi. Se eu vou assistir as atividades vou sempre com o número redondo assim, vai ser fácil. Com o número redondo é fácil sempre. Se você só Aí no explica depois exercício da é atividade. 173,42. É isso que eu tô. Não, não é não. Os exercícios também dificilmente tem número quebrado. Ninguém gosta de fazer essas contas. Beleza, beleza. Podemos continuar, pessoal? Já. Calma, beleza. Estou calmo, estou muito calmo. Por que o pessoal resolveu entrar? Todo mundo agora. Estou esperando. Pode ir, beleza. Olha só. Olha só, pessoal. Existe um jeito mais fácil de fazer essas coisas do que montar a regra de 3. Regra de 3 é bem seguro, tá? Nunca dá erro, exceto se você errar as contas. Mas, assim, olha só. Eu quero saber qual que é a proporção de aumento que ela teve no salário, que a Marta teve. A gente sabe que ela recebeu R$ 600 de aumento sobre um total que ela recebia de 2.400. Então, qual que é a parte dos 2.400 que esses 600 representa? Um jeito simples de fazer essa conta é assim, ó. Ela recebia R$ 600 de um total de 2.400. Então, eu vou simplesmente fazer 600 dividido por 2.400. Quem tem uma calculadora? Quem tem uma calculadora aí na mão, vai fazer 600 dividido por 2.400, vai achar aí simplesmente 0,25. Tá? Mas, na verdade, é para ser 25. Aí você vai falar, professor, mas pode usar a calculadora? Aí não tem como eu vigiar, né, pessoal? Continuando.
0,25, ele, na verdade, isso aqui é a representação decimal que a gente chama de representação unitária. Unitária. Quando a gente faz esse tipo de conta, mas ainda assim a gente quer a porcentagem, a gente vai fazer aqui vezes 100. Isso aqui, deixa eu só até fazer com outra cor, só para não confundir. Ok. Estou mudando de cor em teoria só. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 100. E 0,25 vezes 100 dá 25%. Entendeu? Eu não preciso fazer aquela conta toda, tá? É só isso que eu estou mostrando. Nesse exercício também, nesse exemplo, tem o caso do Caio. Olha só, o Caio, ele recebia R$ 1.900 e passou a receber R$ 2.470. Ou seja, ele teve um aumento de R$ 570. Então, quantos por cento de aumento que ele teve? Oi? Os números quebrados aí agora vai ficar difícil. Mas esse aqui, ainda assim, ele não é tão quebrado quanto parece. Quantos por cento de aumento ele teve? Horas. Ele teve R$ 570 de um total de 1.900. Se você dividir 570 por 1.900, você vai encontrar incríveis 0,3, eu acho. Confere aí para mim. É 0,3. Beleza. Só que 0,3 não é porcentagem, certo? Para achar a porcentagem, o que eu faço? Multiplica por 100. Multiplica por 100, muito bem. Dá Multiplica 3%. por 100, dá 30%. É, 30%. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. De boa. Continuando. Só para ilustrar aqui a diferença, tá, entre duas situações. Essa primeira situação aqui é quando eu quero achar a porcentagem que o número representa do outro. E a segunda situação é achar, eu sei a porcentagem, mas eu quero achar o número que aquela porcentagem representa. Não sei se está claro, porque o jogo de palavra matemática é sempre divertido. Então, aqui, o que eu mostrei para vocês primeiro, eu quero achar a porcentagem que o número representa. O que eu vou mostrar agora é achar o número que a porcentagem representa. Tudo bem? Não sei, mas para mim tá claro. Então, veja bem, olha só. Natália, fala assim para você. Olha, Natália, eu vou te emprestar R$ 80, só que você vai pagar 35% de juros. Você fala assim, além dos R$ 80, você tem que pagar mais 35%. Não só agiota, não. Vem com essa, não. 35% está ótimo no mercado. Se você quer taxa mais barata, você vai no banco. Ó. Então, assim. Aí a primeira coisa que você pergunta assim, meu Deus do céu, então, quanto que eu vou ter que pagar de juros? Então, a gente pode fazer uma regra de 3, gente. Tranquilo. Olha só. Eu tenho que pagar X. Tem que pagar X, que é correspondente aos R$ 80.
esses R$ 80, eles são meus 100%. E esse X que eu tenho que pagar, ele é 35%. Eu não vou usar a porcentagem para fazer a conta, tá? É só escrever ali. Tá clara essa montagem para vocês? O X que eu tenho que pagar são 35%. O 80%, que é o total é sempre 100%. Beleza? Você vai ter que pagar R$ 123. Isso. Hã? Ah, tá. Beleza. No total. Vai dar 43,75 de juros. Acho que você tá errado, hein, cara? Então eu tô errado, então. Deixa eu fazer de novo. Ó. Esse X aqui multiplica o 100. Então a gente vai ter 100 Como vezes que é errado? X. E o 80 multiplica o 35. Não, raiva, calculadora ruim. Ah, a culpa é da calculadora agora. 80 vezes 35? Não sei. 80 vezes 35, quanto que é? Vamos ver, 240, 2.400, aí 40, 400, 2.800. R$ 108. Agora tá certo. Beleza? 2.800, correto. E aí, o 100 a gente passa dividindo. Então, a gente vai ter 2.800 dividido para 100. Olha que maravilha. Tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Corta, corta. 28 dividido para 1, 28. Ah, olha só. Você vai ter que pagar, então, R$ 28 de juros. Só que, lembrando que você tem que pagar os R$ 80 de volta. Então, o que você vai pagar? Os R$ 80 de volta, mais os juros de 28, o que dá R$ 108. Epa, nossa senhora. Qual que foi essa pergunta? Desculpa. Ah, beleza. Era só... Eu não entendo de emoji, gente. Eu não consigo entender emoji, tá? É bom vocês não se comunicarem com emoji. Um jeito mais fácil de fazer isso aí tem um jeito mais fácil, sempre tem. Você montar... Não é mais fácil, é que é igualmente fácil. Só que assim, olha só. Como que eu calculo 35% de 80? 35% de 80, 35% é 35 dividido para 100. Não sei se vocês sabiam disso, mas 35% é 35 dividido para 100. Como eu quero 35% de 80, eu vou fazer 35 por 100 vezes 80. E aí eu posso fazer na calculadora. 35 vezes 80 dividido para 100. Ou então, 35 por 100, ele é 0,35. E aí na calculadora eu vou fazer simplesmente 0,35 vezes 80. Não está claro, né? Está claríssimo. Com certeza está claro. 40 Adriano. 40 é 50%. Metade é 50%. Sempre. Então, pessoal, como não precisa de dar mais nenhum exemplo, hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 atividades só. 35 vai dar 40%. Ah, é o contrário, né? Não, é verdade. É o contrário, assim, ó. É uma brincadeira legal. É assim, ó. Se 35% de 80 é 28, 28% de 80... Opa, não é isso não. Errei. É XY... Ah, não lembro aquela regra. Uma regra doida lá. Esquece que eu falei. Acho que se X% de Y é igual a Z, aí Y% de X é igual a
fazer, alguma coisa assim. Bom, pessoal, então vou dar, vamos dar 20 minutos de intervalo, tá? Eu tenho que ir aqui no mercado rapidão. E aí, quando a gente voltar, nós faremos as atividades. Pode pá, pode pá. Dá tempo de eu fazer meu café. Isso que eu ia falar, eu pensei na mesma coisa, eu comer um pão. Eu também não comi nada, não dá tempo, a aula é muito cedo. Não era isso que eu queria fazer, preparar a gravação.